Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olá, tudo bem? Nós já estamos então de volta, né? E nós vamos dando continuidade ao nosso tema dos Yoga Sutras de Patanjali. E rapidamente, né? Sem muitas delongas, até porque o nosso sutra é um pouco extenso, né? A sua explanação, e nós temos muitas coisas para nós vermos. Só para fazer alguns destaques então aqui. Nós estávamos então no fechamento do vídeo anterior, da parte 2, fazendo as considerações, né, sobre a distinção entre Sabija e Nirbija Samadhi, né? Nós estamos fazendo essas distinções sobre as primeiras camadas de Samadhi e o Samadhi sem semente, né? Um Samadhi mais profundo, um Samadhi no qual o conhecedor quer buscar a si mesmo, né? E nós não utilizamos mais como uma semente, né? Como uma imagem, como um pratyahara, né? Ou melhor, um pratyaya, né? Nós não buscamos mais algo envolvido com Bhaktri, e sim nós buscamos entender o espírito, né? Nós buscamos, né, o espírito. Nós vamos dando continuidade aqui. Eu vou fazer a leitura, irmãos, vou fazer a leitura do parágrafo e depois nós vamos fazendo, né, as devidas colocações, como nós mencionamos que nós iríamos fazer, tá? Seguindo então aqui. Antes de prosseguirmos na consideração dos sutras referidos, procuremos primeiro compreender a distinção entre Sabija e Nirbija Samadhis. A propósito de 1.17 sobre Samprajñāta Samadhi, foi dito que este tipo de Samadhi tem 4 estágios. Estes estágios representam, como já foi explicado, 4 níveis distintos e distinguíveis, nos quais a consciência funciona através dos 4 veículos mais sutis, correspondente aos 4 estágios dos gunas mencionados na seção de número 2, no capítulo 19. Aí nós falamos, né? Nós falamos sobre os estágios, o correlacionamento, até o estágio de Savitarka, né? Vikara, Amanda e Asmita, eles estão relacionados diretamente, né, diretamente com os 4 estágios de gunas, né, dos gunas.
seriam os 4 estágios, né, progressivos dentro da matéria, os 4 mundos materiais, né, para nós, não seriam só 4, mas para nós podermos entender os desdobramentos que nós estamos fazendo, né, dentro de Pactre. Então, quando nós falamos, né, em Sabija Samadhi, nós estamos falando dos desdobramentos espirituais, né, desdobramentos espirituais que nós realizamos, os nomes dessas etapas, né, os desdobramentos em Samadhi. Quando nós falamos dos gunas, eles têm os seus próprios nomes, né, mas intimamente relacionado, né, relaciona-se como nós estamos conectados ao universo, nós somos a identidade, né, do universo, nós estamos junto do universo, então é a mesma correspondência. Só existe nome para um e existe nome para os outros, mas o relacionamento entre ambos são relacionamentos íntimos. Espero que tenha ficado um pouco claro e pouco não confuso, mas esses temas nós já debatemos, né? Esses temas nós já comentamos em outros vídeos em conta, eu acredito que se clarificará, né, nós estamos mencionando desta forma agora aqui, tá? O Sutran referido, então, aos 4 estágios dos gunas, né, que seria o Sutran de número 2.19, nós vamos ter que aguardar mais adiante para nós vermos, né? Aqui também faz uma menção do Sutran de número 3.5, né, na continuidade, que fala assim: foi dito também em sua relação a 3.5 que a consciência mais elevada, funcionando nesses níveis e em estado de Samadhi, é completamente diferente da consciência mental comum, a qual estamos familiarizados e que se chama Prajna. Eis porque Samadhi desse tipo é designado Samprajñata Samadhi. Todos esses 4 estágios de Samprajñata Samadhi estão incluídos em Sabija Samadhi, conforme citado no Sutra da primeira sessão, o Sutra de número 46. Nós já vamos chegar lá, mas a gente pode estar trazendo um preview, né? Já vai chegar lá na continuidade dos encontros, mas a gente pode trazer para o preview, né, que Samprajñata Samadhi é aquele estágio, né? É aquele estágio no qual nós estamos com a semente, envolvidos na semente, e nós vamos atravessar, né, aquele período, por assim dizer, crítico, né? Aquele período crítico no qual nós firmamos, né? Nós firmamos essa semente com tal intensidade e depois nós fizemos, né, a inibição, a suprimição para adentrarmos a nuvem de Samadhi e darmos um mergulho, né? Para nós estarmos no estado, prosseguir, né, depois de avançar da nuvem e chegar ao próximo estágio de Samadhi. Nós temos vídeos referentes a Samprajñata Samadhi, né, destacando bem esse ponto em si. Se você tiver dúvida, eu vou buscar aqui, ó, a impressão remanescente que dura, aqui, ó, no Sutra de número 1.18, deixa eu ver aqui, ó, 1.18, e também o vídeo de, acho que o vídeo de 1.17, né? O vídeo de 1.17 ele deve estar bem maior do que realmente ele deve ser, ele deve estar com mais algumas páginas, mas então, ó, do Sutra número 1 da sessão 17 e o Sutra número 1 primeiro, né, 18 da primeira sessão, vai estar destacando para vocês o que é detalhadamente. Nós já passamos por esse período, já trouxemos essas informações, redundá-las agora aqui deixaríamos nós fazer com que essas coisas ficassem mais extensas, né, o vídeo mais extenso do que necessário. Então recomendo você buscar mais informações lá naqueles vídeos, tá? Seguindo aqui, ó. Por que o Samadhi pertencente a esses 4 estágios é chamado de Sabija Samadhi? Você já sabe, né? A chave para tal pergunta está na palavra bija, ou a semente, que é o pratyaya, né? Que é a imagem mental que nós utilizamos, que é a imagem, né, do objeto, a imagem de, muitas vezes as pessoas usam de uma vela, a imagem, né, muitas vezes até mesmo de um grande mestre, uma imagem, né? Até mesmo pode ser um cálculo matemático, pode ser, mas é algo que é retido na mente. Isso se chama semente, tá? Qual é a forma essencial de uma semente? É um aglomerado de diferentes espécies de matérias compostas e diversas de camadas. As camadas mais externas, formando a parte protetora e menos essencial, e a mais interna, ou núcleo, formando a parte real e essencial de todo o conjunto. Portanto, a fim de atingirmos a parte essencial ou verdadeira substância da semente,
temos que romper várias camadas, uma após a outra, até chegar no núcleo. Esses desdobramentos aqui, evidentemente, está nos dizendo desdobramentos puramente, né, espirituais, né, espirituais. Exemplo, nós estamos aqui observando a madeira, né? Ela está aqui, mas nós temos que entender que nós temos além com uma visão distorcida dos 5 sentidos do que é a realidade dessa madeira, nós temos, como já disse, associativas, né? Traz como a palavra e demais associações que não correspondem ao que realmente isso significa, como a falta de conhecimento pleno dela, né? Um grande entrave, alguma barreira. Então nós não temos a claridade, a clareza do que realmente é. Começamos a utilizar, né, fixo essa madeira em nossa mente. Claro que posterior a todos os caminhos, né, do yoga menor, por assim dizer, né, todos os caminhos, asana, pranayama, tudo que nós já havíamos citando, aí essa imagem ela fica plenamente retida, né, somente ela, sem nenhuma distorção, depois de todos os trabalhos que o yoga faz dentro dessa yoga, né, essa yoga, vamos dizer assim, mais terrena, mais material, né? Não a yoga, que é propriamente os caminhos espirituais, mais adentro da sua mente. Posteriormente ela brilhará, ela se auto-revelará. É uma fusão do conhecido, do conhecimento e do conhecido, do conhecimento e do aquele que está querendo conhecer, né? É uma fusão entre os três. Mas para isso nós temos que nós temos que estar inibido de ego, inibido da presença egóica, né? Inibido. Quando nós nos inibirmos, nós estamos retidos, nós fundimos-nos. E aí nós passamos a ser, nós passamos a estar no estado de ser, e não mais no estado de ver, enxergar, de perceber. Nós nos fundimos, né? Há uma fusão entre tudo isso, tá? Aí se revela. E mesmo assim nós estamos atingindo somente primeiro, né? Nós estamos atingindo o primeiro estágio. Tem mais outros estágios subsequentes dentro desse mergulho, dentro de Paktari. Vai ser mencionado mais adiante aqui no Sutra. Evidentemente, nós temos que entender que os elementos da natureza são formados também por camadas distintas, agregadas aos seus reinos evolutivos. Então, nós temos, né, objetos, nós teremos nas sementes, né, com maiores números de camadas ou maior amplitude de campo para investigação, e sementes com menores amplitudes de campo para investigação. Mas não importa o formato da semente. O agente do princípio para atingir Samadhi é o mesmo com uma semente ou com outra semente. O princípio é o mesmo, a forma é o mesmo, os desdobramentos são os mesmos. A semente é apenas, né, por assim dizer, a vitamina, né? É a peça, é o que você vai usar como vara, né, para dar impulsão e dar esse salto, tá? Vamos lá seguindo então. A constituição geral de uma semente descrita acima mostrará de imediato a pertinência de se chamar qualquer samadhi do tipo Samprajñata Samadhi de Sabija Samadhi. Por quê? Porque quando nós estamos desdobrando com uma semente, nós estamos em Paktari, né? Nós temos que utilizarmos de Paktari para estarmos desdobrando. Então, todos esses tipos de Samadhi, né, que envolvem Samprajñata Samadhi, tem de ser chamado então Sabija Samadhi, porque nós estamos utilizando uma semente para atingir esses primeiros estágios de Samadhi. Simyama em Samprajñata Samadhi é sempre executado em relação a algum objeto chamado semente, por apresentar diversas camadas em termos de significado, e assim por diante, encobrindo um núcleo essencial que é a realidade do objeto. Pode-se entrar em contato com as diversas camadas do objeto ou a semente, desdobrando-o, por assim dizer, mentalmente por meio da técnica de Samadhi. Cada estágio sucessivo de Samadhi revela à nossa consciência uma camada diferente e mais profunda da realidade do objeto.
e continuando o processo de Simiama através dos estágios sucessivos das camadas, terminamos por chegar à mais interna realidade do objeto. Cada estágio de Samadhi desvela somente uma camada da realidade total oculta no interior do objeto, ou a semente. E o processo de aprofundamento talvez tenha que prosseguir, em certos casos, através dos 4 estágios, antes que a última realidade oculta no objeto seja revelada. Alguns objetos, porque dependendo do objeto, não há necessidade de desdobrá-lo em 4 estágios, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pegar uma pedra e você pegar o corpo humano, aí você verá uma distinção entre essas 2 sementes, né? A pedra, ela nos traz já, né? A pedra lá é um mineral, ela nos traz desdobramentos menores, ela tem compostos menores do que o corpo humano, que é formado de diversos compostos. Mas a partir do momento que a gente consegue, né, atingir Samadhi em uma camada, nós vamos, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo a fazer desdobramentos também, né? Mais desdobramentos em outras, né? Com outras sementes. O importante é você trabalhar com a tua semente, né? O importante é você reter essa imagem da tua mente. É incrível que quando você começa a fazer exercícios mais avançados de meditação, você vai perceber uma alteração na tua noite de sono, né? Até inclusive com os próprios exercícios já citados anteriormente nos sutras anteriores, né? Os sutras que Laya Yoga e tudo mais, você vai ver que você vai ter noites mais despertas, né? Você vai ver que seu corpo descansa, mas você passa o dia todo, a noite toda em vigília, trazendo muitas informações, colhendo muitos frutos, passando que representa-se ser em atividade. Você vai ver assim, nossa, nem parece que eu dormi essa noite, mas você vê que teu corpo, né, está totalmente recuperado. É a tua parte consciencial, né, que está aí agindo, e o seu corpo, né, o corpo, a tua ferramenta, ela está em posição de descanso, tá? Dando continuidade então aqui. Entretanto, embora haja 4 estágios em Sabija Samadhi e possa tornar-se necessário atravessá-los todos antes que o objeto sobre o qual se me ama é aplicado e revele-se em sua totalidade, isto não quer dizer que cada objeto sobre o qual se me ama possa ser aplicado seja complexo o suficiente ao ponto de requerer a travessia de todos os estágios, como nós acabamos de citar um exemplo. Diferentes objetos distinguem-se em suas complexidades ou sutileza. Alguns são mais complexos e apresentam contrapartes mais sutis que outros, conforme explicado no Sutra de número 3 da seção, o Sutra de número 6 da seção 3. Nós vamos também chegar lá. Patanjali não discutiu sistematicamente e detalhadamente os diferentes tipos de semente, né? Os diferentes tipos de semente sobre as quais se me ama pode ser aplicado, assim como os métodos de desdobrá-las em Samadhi. Mas um estudo dos sutras na última parte da seção de número 3 dará ao estudante uma boa ideia da grande variedade de objetos utilizados para Simyama na prática do yoga. Um estudo cuidadoso desses sutras não somente dará ao estudante uma ideia a respeito das diversas finalidades de Sabija e Nirbija Samadhi, mas também esclarecimentos sobre a técnica do Samadhi. Isso ajudará a obter o melhor insight do significado dos dois algos enigmáticos dos Sutras 42, que nós estamos vendo, e o 43, que nós vamos ver, que são os únicos que Patanjali dá algumas informações definidas sobre os processos mentais envolvidos em Samadhi. Tá? O que é importante também de ficar muito claro aqui, né, de ficar bem claro aqui, que vai se revelar agora, até mesmo, né, vai ser colocado agora, porque o que nós temos que entender, que nós estamos vendo, o que é Savitarka, né, que é aquele que nós temos distinguindo do conhecimento, que é baseado em palavras que não têm relações com os objetos, que é simplesmente algo que nós criamos aqui, né.
o conhecimento real, que é o que nós queremos, e esse conhecimento comum, que é o conhecimento que nós temos, referente àquele coisa, baseado nas nossas percepções e raciocínios. Nós impregnamos até mesmo, né, de tanto raciocínio em cima, para raciocínios errôneos, então nós temos uma ideia totalmente distorcida do que realmente é, né? E estão todos eles misturados, e a mente está passando alternadamente um para o outro. Então atingir Savitarika Samadhi é separar, distinguir, né, fazer uma separação, uma clarificação da memória, né, separar tudo isso e ficar realmente com a semente retida, né, desse objeto, a real essência, né, do objeto. Aí nós atingimos um samadhi menor, né, um primeiro estágio de samadhi. Lá adentramos o mundo, né, aí de samadhi, mas porém tem outros estágios mais profundos a serem desdobrados com semente. E posteriormente também tem mais estágios, né, mais estágio a ser desdobrado sem semente, que é aí Nirbija Samadhi, tá? Agora o livro vai nos levar a uma condução, né, vai nos trazer algumas citações de alguns sutras da seção de número 3 que nós podemos observar para ter uma melhor compreensão do que está sendo dito aqui. Eu vou estar fazendo a leitura deles e citando-os. Nós não vamos ter contato com eles através dos nossos vídeos. Se você tiver o livro, você poderá ter contato com esses sutras, mas a gente dá uma pincelada, né? A gente vai dar uma pincelada em algo bem interessante aqui, um resumão ou uma característica que nós possamos estar trazendo um resumo sobre isso. Eu vou fazer a leitura corrida, né, até o final, e depois eu trago então aí os remendos, né, ou as colocações que nós podemos trazer para este momento, tá? Antes de prosseguir na análise desses dois sutras, que é o Sutra 42 que nós estamos olhando e o 43 que nós vamos ter, consideramos primeiramente algumas conclusões que podem ser extraídas do estudo geral dos objetos em relação aos quais Simyama é aplicado, ou desdobramento, né, em Samadhi. Os resultados obtidos pela tal prática e essas conclusões podem ser assim resumidas. Eu vou fazer a leitura de tudo que está escrito aqui, e depois eu faço para vocês, eu chamo a atenção a vocês para algumas colocações que vocês vão ver que é muito gritantes, muito gritantes. Eu já posso dar um introdutório. Você vai ver que o mundo não seria a adequação, o universo e as coisas em seus fatores, eles estão atribuídos à triplicidade, né? A triplicidade do um se desdobrando em três: passado, presente, futuro, alto, baixo e ao meio, a lei que determina a separatividade entre os dois. Nós possamos colocar, eu já falei do passado, presente e futuro. Nós vamos estar falando também, né, sobre conhecido, conhecimento, né, e o conhecedor, né? Então tá vendo, existe uma triplicidade em todos. Apesar de existir variedades em todas essas triplicidades, a essência de todas é a mesma, né? Nós estamos buscando fundir todas elas, buscando fazer uma fusão. E essa fusão é o momento que nós conseguimos, né, nos libertarmos desse movimento enlouquecido que encontra-se está, focar, paralisar dentro do pratyaya com a semente, fazer ela estagnar, ela parar dentro, né, e depois suprimir a semente para o passo seguinte. Nós vamos então com todos os estágios de yoga, né, yama e niyama, que são características imprescindíveis para nós adentrarmos o yoga profundo, que é, né, uma pessoa imune, livre, né, de impressões e sansaras, é uma pessoa que pega os seus sanskaras, melhor dizendo, suas impressões, e traz um estágio de muita dormência, né, muita dormência. Aí, posteriormente, nós temos as práticas de asanas, as práticas de respiração, nós temos as práticas de... não é pratyaya, agora me fugiu o nome. Nós temos as práticas para nós inibirmos, né, as nossas funções dos sentidos, né? Me fugiu só o nome delas agora, mas vocês já devem estar com ela na mente, já comentamos várias vezes aqui. E aí sim, né, nós vamos gladiar nos portais da mente, né? Fazer o gladiamento nos portais da mente envolve também pranayama, né, as respirações, tudo isso. Então tem muitos exercícios aqui, muita coisa que envolve antes de chegar até esses portões, até chegar a esse limiar. Tem vidas, tem muito jogo de vida aqui até chegar
a este ponto, né? Até chegar a esses portões que nós queremos chegar, tá? Mas olha que interessante, aqui nós já vamos fazer a leitura, já vai trazer uma compreensão do que eu quero dizer muito mais ampliada do que as minhas palavras tentam explicar. Vamos à leitura. Se duas coisas são relacionadas como causa e efeito, aplicando-se simiama sobre o efeito, é possível então obter conhecimento sobre a causa nele subjacente, ou vice-versa, como por exemplo em 3:16. Se certos fenômenos deixam uma impressão em qualquer meio, é possível entrar em contato com o fenômeno pela revivência das impressões através de simiama, como por exemplo da seção 3, Sutra 18. Se determinado princípio da natureza encontra expressão em certo fenômeno, então, aplicando simiama no fenômeno, é possível conhecer diretamente o princípio nele subjacente, como, por exemplo, na seção de número 3, Sutras 28 e 29. Se determinado objeto é a expressão de um arquétipo, então, pela aplicação de simiama sobre o objeto, é possível obter o conhecimento direto do arquétipo, como no caso, por exemplo, da seção 3, o Sutra de número 30. Se determinado centro no corpo é um órgão, um veículo ou uma faculdade superior, então, pela aplicação de simiama sobre o centro, estabelece-se contato com o veículo e a faculdade, como por exemplo nos sutras da seção de número 3, 33 ou 35. Se algo existe em diversos graus de sutileza, uma derivada da outra, em uma série então, pela aplicação de simiama sobre a mais afastada delas ou sobre a menos sutil, pode-se chegar ao conhecimento de todas as formas, passo a passo, como referido na seção de número 3, o Sutra de número 45. Se você fazer uma observação, ou reassistir esse trecho do vídeo e observar, tudo está interconectado. Né? E aqui está falando desses 3 pontos, né? Desses 3 pontos do universo. Aqui fala-nos, né? Que o universo de uno vira trino, né? Ele vira 3, do 1 que virou 3, e assim trazendo-nos toda a essência universal, toda a essência, né? Aí do plano divino, toda a essência do que é realmente a realidade das coisas, que todas elas estão, né? De uma certa forma desdobradas desse formato trino, né? Eu quero ver se localizo aqui para nós mencionarmos. Deixa eu ver aqui. Acho que não vai ser difícil eu encontrar agora. Vai ser complicado encontrar agora, mas é os princípios, né? É o princípio de Sit, né? O princípio de Ananda, da bem-aventurança. E o outro princípio eu me esqueci, mas é os 3 pontos, passado, presente e futuro, né? Conhecido e conhecedor, é essa fusão. Nós já concluímos então essa parte, né? Você observar isso, você vai ver que tem uma interconexão ligada a esse profundo, você vai ver se você fazer, o objetivo é esse. Então significa que quando nós estamos olhando um fenômeno, nós conseguimos registrar esse fenômeno, desdobrar em Samadhi, nós vamos entender a faculdade por trás desse fenômeno, vamos compreender o todo, né? É o todo, o significado, e não somente uma parte do que nós estamos vivendo, experienciando, mas vamos entender o todo. Faz assim, ó, segura aí, nós já vamos estar regressando, vamos estar retornando para dar continuidade então aos sutras, né? Nós vamos dando continuidade então com a leitura do sutra da sessão de número 42 da primeira sessão, né? A sessão de número 1, Sutra de número 42. Segura aí que já nós estamos de volta com você. Ok, retornamos, né? Retornamos. Se você fazer uma observação aqui, em outras palavras, né? Só você poder entender a grandiosidade. Se nós pegarmos
É um exemplo que eu vou criar aqui para você entender o que em miúdos aqui quer dizer, né? Eu vou dar um exemplo aqui algo que me veio na cabeça agora. Nós vamos no ferro velho. Lá no ferro velho nós vamos achar um automóvel batido, acidentado, destruído. Só que esse acidente não é acidente de vítimas fatais, tá? Um automóvel que sofreu um acidente, se autodestruiu e estava lá, perca total. Um automóvel velho, enferrujado, sem já faróis, sem já para-brisa, totalmente desconfigurado, né? Então, preste atenção aqui para você tentar entender um pouco mais sobre os desdobramentos de Samadhi. O que significa? Se nós utilizarmos ele de semente, desdobrarmos em Samadhi, em Samyama, né? Desdobrarmos e atingirmos a primeira camada de Samadhi, vai nos revelar. É só um exemplo aqui, mas não é um exemplo concreto, é um exemplo criado aqui, mas que traz algum fundamento para você entender. O que vai acontecer? Você vai entender, através das últimas impressões revividas, o porquê que o carro está ali. Você vai ter detalhes do porquê que o carro está ali. Você vai ter detalhes das impressões de quem desmontou, de quem mexeu, de quem trouxe, de quem colocou, todas elas revividas. Porque ali, aquele carro naquele estágio é apenas o efeito. Mas há uma causa daquele efeito estar ali. Em um estágio mais profundo, você vai reviver o acidente. Você vai conseguir desdobrar e reviver a essência do acidente que atingiu aquele carro. Olha a grandiosidade e a complexidade do que nós estamos falando, que é desdobramento de Samadhi. E é só um exemplo muito, muito insignificante perto do que é estar em estágios. E um desdobramento mais profundo, é só exemplos, tá? Para você poder entender a grandiosidade do Samadhi. Um exemplo até muito, muito pueril, um exemplo que não define realmente o que é isso, mas só você ter uma noção. E um desdobramento mais profundo, você vai entender qual foram as pessoas que construíram este carro. Né? Você vai ter em contato com tudo isso. E num desdobramento mais profundo, você vai entender as leis de toda a matéria, de todos os princípios materiais que permitiram todos aqueles componentes, as leis, né? Aqui diz as faculdades, né? As faculdades, as leis, tudo empregados, todo o organograma da matriz celeste e divina para fazer com que aquele objeto se manifestasse em essência, né? Que ele sobressaísse do meio material. Você tem o revivimento, tudo isso, atingindo todas as camadas de moléculas, atingindo todos os princípios, todas as leis, toda a faculdade, você fica com tudo, só através dessas revivências. Sabe? Olha que coisa incrível, um desdobramento. E mais, né? Chegando a esse estágio muito profundo, né? De entender sobre a lei, sobre os significados, os desdobramentos, né? Desses estágios em suas potencialidades, em suas faculdades, né? A coesão molecular, por que aquelas moléculas, aqueles átomos, né? Quais são as que elas estão em imersão, elas se separam, e você tem acesso a essa consciência divina, né? Esse fato está impregnado. Só para você entender. Então nós temos uma revivência de um efeito atingindo a sua causa. Né? Nós temos então um efeito do qual nós estamos indo para buscar uma amplitude do todo, para compreender o todo, como aquele objeto chegou até ali. É incrível isso. E também ao contrário, né? Se nós pegarmos um princípio, vamos dar um exemplo aqui, uma faculdade, se nós colocarmos a nossa mente, né, focarmos a nossa mente na lei gravitacional, nós vamos entender tudo que é afetado pela lei gravitacional. Se nós focarmos apenas em uma estrela no cosmos, nós vamos ter contato com todas as estrelas, vamos entender toda a lei cósmica, toda a lei universal, de todo o universo. Se nós focarmos na Lua e entendermos, né, desdobrarmos em Samadhi, nós vamos ter contato com todos os outros planetas, vamos entender de todos os outros planetas. E aí vai. Então é grandioso, né? Vamos seguir aqui.
Um cuidadoso exame dos fatos acima relacionados mostrará que se me ama é realmente um meio de passar de uma expressão externa para uma realidade interna, íntima, oculta, né? Qualquer que seja a natureza do relacionamento entre a expressão externa e a realidade interna, o oculto, né, o espiritual, com a realidade subjacente em todos os objetos que está contida na mente divina, ou melhor, como a realidade subjacente em todos os objetos está contida na mente divina. O que significa isso? Um plano divino, espiritual, a mente divina, né, a mente divina, e o objeto de Simyama em Sabija Samadhi, Samadhi com semente, é conhecer a realidade. Conclui-se que o yogi faz Simyama, conclui-se que o que o yogi faz em Simyama é mergulhar em sua própria consciência até atingir o nível da mente divina, em que se encontra a realidade do objeto. A semente sobre o qual se aplica Simyama apenas determina a direção ao longo do qual se dará o mergulho da consciência. Isso pode ser ilustrado com o diagrama seguinte. Eu vou repetir. Um cuidadoso exame dos fatos acima mencionados mostrará que Simyama é realmente um meio de passar de uma expressão externa para a realidade interna, oculta, espiritual, qualquer que seja a natureza do relacionamento entre a expressão externa e a realidade interna, o oculto, o espiritual. Como a realidade subjacente em todos os objetos está contida na mente divina, e o objetivo de Simyama em Sabija Samadhi é conhecer tal realidade, conclui-se que o yogi faz em Simyama é mergulhar em sua própria consciência e atingir o nível da mente divina em que se encontra a realidade do objeto. A semente sobre a qual se aplica Simyama apenas determina a direção ao longo do qual se dará o mergulho da consciência. E isso pode ser ilustrado no seguinte diagrama. Eu vou mostrar o diagrama para vocês aqui. Aqui o diagrama. Ó. Perfeito. Perfeito, né? Se você quiser reter essa imagem na tua mente, seria interessantíssimo agora, né? Nesse ponto que nós estamos aqui chegando. Eu acho que eu estava utilizando esse marcador aqui e esse marcador caiu de um ponto, mas tudo bem. Lembra-nos quando nós estamos falando do relacionamento, né? Nós estamos agora há pouco falando do relacionamento que nós temos, né? Nós desdobramos-nos mentalmente em quatro estágios, correspondente aos mesmos 4 estágios dos gunas da matéria, que ambos existem nomes para um, mas existem nomes para outro, né? Mas eles são os mesmos, né? Só que um é o teu lado pessoal e o outro lado é o lado da material, mas ambos são os mesmos. Então significa que se eu mergulhar, aqui está dizendo o seguinte, que o que eu estou fazendo na realidade, achando que eu estou mergulhando no objeto, mas eu estou mergulhando em minha própria mente, eu estou desdobrando a minha mente, fazendo com que eu chegue, né, nesses estágios correspondentes mentalmente, porque se eu descer a minha mente aqui, automaticamente eu estou nesse plano aqui. Se eu descer aqui, eu estou aqui no plano de desdobramento de matéria. Se eu chegar ao 4º estágio, eu estou aqui. Aqui o que acontece? Meu campo de visão, meu campo de contato, meu campo de percepção, ele aumenta muito. Ele vai aumentando espiritualmente. Então faz que eu tenha um relacionamento maior com o Pactra que está aqui. A sensação que dá aqui está revelando-se para mim. Mas o que está mostrando aqui, apontando-nos, que o único efeito que está acontecendo é nossa própria mente, que está mergulhando-se no nível da mente divina. Mente divina que é não a mente humana, mas a mente divina, a mente universal, que é Deus, né? que é o Ishvara Pranidhana. Tá? É isso que aqui quer nos dizer. E é aqui que quer nos dizer essa imagem. Olha o que ela está mostrando, né? Eu vou botar a imagem de novo lá, você vai perceber o seguinte,
que mostra os objetos A, B e C, mostra o ponto central, que vai mostrar, já vou aproximar para você de novo, tá? Vai mostrar o ponto central, que é os objetos que nós utilizamos, que é o A, B, C, os objetos que nós utilizamos para semiama, os diversos objetos que nós utilizamos para semiama. Né? Aqui vai mostrar depois o centro, que é um nível do centro, né, da consciência divina, consciência do cósmica, né? E vai mostrar que esses raios, mostrando 3 raios para dentro, que é simplesmente os objetos variados, mas que o princípio é o mesmo. O mergulho se dá de uma forma só. Olha ali, ó, o mergulho se dá para o centro, né? O objeto A, B, C é os objetos diferentes, e os mergulhos são diferentes, mas o princípio é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, é mergulhar para dentro dessas camadas para ampliar os campos de visões, desdobrando-se em Samadhi e ter assim, né, um contato muito vívido, mais límpido com as experiências, né? É muito interessante, tá? Aqui vai trazer uma explicação sobre esse ponto, bem maior, né? Dirigida pelo que Time nos traz, né? Tá muito frio hoje, irmãos, né? Hoje nós estamos no domingo do Dia das Mães. Só você ter uma noção, nós estamos devendo, eu não sei, mas deve estar uns 5 graus hoje, né? Então tá. E eu estou aqui onde eu faço aqui os vídeos, é um lugar aberto, então daí venta, né? Hoje não está ventando, mas o frio está bem considerável, né? Para a data de hoje, né? Porque nós já não fizemos gravações aqui até com sensação térmica abaixo de 0, né? Já fizemos os vídeos aqui, mas quando chegam os primeiros frios aqui no sul, eles são mais intensos, né? Mas tudo bem, dando continuidade. Vamos lá então, falar um pouco mais sobre esse gráfico aqui, né? Time traz uma transcrição também que nos elucidará. Eu não sei se está ficando claro para você entender. Então nós falamos da semente, nós falamos dos estágios, nós estamos falando, né, do primeiro estágio, o que é o objetivo do primeiro estágio, né, que é essa distinção entre esses conhecimentos, né, e está mostrando que realmente o que está acontecendo, o que acontece, nós achamos, né, que nós estamos mergulhando na matéria, mas nós estamos mergulhando em nossa própria mente, a nossa própria mente tem um campo de percepção maior, e aí há uma revelação sim também desses mundos, né, vão se auto-revelando. Não sei se você entendeu, é fantástico isso, né? Depois você faz as suas leituras, faz as suas meditações sobre esse tema, você vai ver que você vai ir bem profundamente. Agora há pouco eu estava aqui fazendo, né, uma meditação, inclusive quem consegue desdobrar em Simyama sobre essa imagem consegue entender o que eu estava meditando, o que eu estava dizendo, o que a minha mente estava dizendo naquele momento. É incrível, porque eu deixei um rastro, eu deixei uma impressão, deixei um efeito nessa imagem. Aí você revivendo essa imagem, desdobrando essa imagem, você sabe o que eu estava pensando naquele exato momento ali. Samadhi. A, B e C são diferentes objetos que podem servir como sementes de Sabija Samadhi. A, B e C, né, nesse estágio aqui mais abaixo, né, aqui esse A, esse B e esse C dentro do outro círculo que estava aqui embaixo, são respectivamente as realidades desses objetos que podem ser encontradas na mente divina através de Simyama. Aquele ponto no centro da imagem tinha um ponto no meio, né? É o centro da consciência divina. É possível constatar que em cada caso o processo essencial é o mesmo, isto é, da periferia, do ponto mais, através de um raio, para o centro, até o círculo intermediário seja atingido. O círculo menor aqui, que é o da mente, nível da mente humana. Mas, ou melhor, nível da mente divina. Mas os diferentes objetos, representados por diferentes pontos no círculo intermediário, para que ele seja atingido. Seguido aqui, perdão. Mas os diferentes objetos representados por diferentes pontos no círculo externo indicam a necessidade de prosseguir ao longo de diferentes raios para o centro. Assim procedendo, a consciência automaticamente toca a realidade do objeto, determinando
determinado ao chegar no nível da mente divina. Desta forma, a semente apenas indica a direção do mergulho da consciência, a fim de atingir a correspondente realidade na mente divina. Não faz qualquer diferença quanto ao processo essencial de Simyama, mas apenas orienta a consciência para a realidade, que é o objeto de procura. Então, o que está dizendo aqui? Que você vai encontrar, eu já vou resumir um pouco mais, né? Você vai encontrar diversos tipos de objetos. Objetos de maior complexidade, objetos de menor complexidade, você vai encontrar diversos tipos de objetos. Mas que o desdobramento é o mesmo, e a finalidade dos desdobramentos são os mesmos, que é você reter essa mente, adentrar na sua própria mente, fazer sua consciência, você chegar ao nível da consciência divina, para você ter maior revelação sobre um determinado objeto. E não importa o objeto, os caminhos são os mesmos. Vai haver objetos mais complexos e objetos menos complexos? Sim, mas o caminho objetivo é o mesmo. A estrada a se percorrer é a mesma. Exemplo, nós vamos rodar por diversas estradas, mas dirigir é a mesma para todas. Está entendendo? É o mesmo passo que está dizendo aqui. Em Nirbija Samadhi, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu ver se eu cheguei até o final, né? Apenas vai da correspondente, isso não faz diferença do processo, mas orienta apenas. Eu não sei se eu li essa parte aqui, mas vou fazer uma leitura de novo aqui. Assim procedendo, a consciência automaticamente toca a realidade do objeto. Ah, tá, eu não acho que eu não fiz a leitura desse trecho, então nós já estávamos pulando lá. Tá, mas os diferentes objetos, representados por diferentes pontos no círculo externo, indicam a necessidade de prosseguir ao longo dos diferentes raios para o centro. Assim procedendo, a consciência automaticamente toca a realidade do objeto determinado ao chegar no nível da mente divina. Dessa forma, a semente apenas, eu já tinha lido, né, indica a direção do mergulho da consciência, a fim de atingir a correspondente realidade na mente divina. Não faz qualquer diferença quanto ao processo essencial de si mesmo, mas apenas orienta a consciência para a realidade, que é o objeto de procura. Em Nirbija Samadhi, olha aqui agora, Nirbija Samadhi, Samadhi sem semente. Sem semente é o que é? Nós estamos retendo imagens de Pactra, sem Pactra envolvida. A meta do yogi é o centro da consciência, representado por aquele lá no. Você lembra aqui no desenho que tinha no meio uma bolinha menor no meio? Esse é o centro da consciência, representado pelo O no diagrama. Ao atingir o ponto O, o ponto do alvo, né, ele deve prosseguir ao longo de um dos raios, qualquer um deles, A, B, C, né, e cruzar os estados intermediários da consciência, a mente de nível, o nível da mente divina, desdobrando os 4 estágios. Eis porque Nirbija Samadhi só pode vir depois de Sabija Samadhi, quando todos os estágios de Samprajñāta tiverem sido atravessados. O que significa isso? É fantasioso dizer que você não vai ter que atravessar os outros estágios para atingir o último. E é muito lamentável muitos yogis que tentam mergulhar já, né? Isso é perda de tempo para tentar chegar lá. Nós temos que aprender a desdobrar as camadas por camadas, desvelar, desmanchar o novelo para saber o que tem no seu núcleo. Nós nunca vamos conseguir rasgar para entender o núcleo. É claro que yogis muito bem adiantados, eles conseguem isso. Né? Yogis muito adiantados, eles conseguem isso com o seu piscar de olhos. Mas nós estamos falando dos leigos de nós, né? Os marchadores dentro do caminho do yoga. Tendo esclarecido um pouco o assunto, passamos à análise da seção de número 1, 42, que projeta a luz sobre a técnica de desdobrar a semente de Sabija Samadhi. Esse sutra trata do processo mental envolvido no primeiro estágio, já comentamos isso, por ser melhor entendido quando relacionado a um objeto concreto que tenha nome e forma. Estamos tão acostumados a aceitar como conhecido
tudo o que se encontra no âmbito de nossas experiências, que nunca prestamos qualquer atenção aos mistérios que obviamente estão ocultos nos mais simples objetos. Qualquer objeto físico que podemos perceber através de nossos órgãos dos sentidos é de fato um conglomerado de diversas espécies de impressões mentais, passíveis de serem classificadas até certo ponto mediante um processo de análise mental, com base no nosso conhecimento da percepção sensorial, em outros fatos descobertos pela ciência. Considere-se, por exemplo, um objeto concreto, uma simples rosa. Nosso conhecimento em relação a uma rosa é uma mistura constituída por fatos como os seguintes. Já vamos chegar ali. O que aqui está dizendo para nós que agora vai nos trazer um pouco mais de luz sobre o Sutra da seção de número 142, né, sobre esse primeiro estágio Savitarka. E aqui está nos advertindo, né, como nós temos ideias confusas, como nós temos ideias distorcidas, como nós temos uma realidade distorcida de todos os objetos, sendo eles os mais simples, que basta apenas nós observarmos, né, nós tirarmos algumas conclusões através dos descobertos da ciência e também, né, da nossa análise mental, nosso pensamento sobre eles, nosso olhar, nossas observações, conjecturações, que nós já veremos uma diferença gritante em realmente o que as percepções sensoriais nos trazem e que nós achamos acerca de tal objeto, né? A primeira coisa que vai chamar a atenção é essa palavra, que é aqui que diz, é a palavra, o som, o nome que nós damos a um objeto que não tem relação nenhuma com os objetos. Nós já mencionamos isso nos encontros passados. Vamos aqui à leitura e você vai entender bem profundo o que eu quero dizer com isso aqui. Ó. Observe aqui, ó. Nós estamos falando dessa rosa, né? Ela tem um nome. Esse nome é escolhido arbitrariamente e não tem relação verdadeira, natural com o objeto, que é o que nós estamos falando já em vídeos anteriores. Né? O som, as palavras, o que a gente denomina de nome, madeira, árvore, livro, aqui esse cobertor, esse cobertor, a câmera, esses nomes não têm relacionamentos verdadeiros, não têm relacionamentos, né, relação com os verdadeiros objetos, não tem. Né? Aqui fala, a rosa, no caso a rosa, ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem um aroma, que podemos perceber através dos nossos órgãos dos sentidos. São características que podem variar de uma rosa para outra, mas há um mínimo irredutível de características que são comuns a todas as rosas, né? A todos esses objetos que chamamos de rosas, o qual faz esse objeto ser objeto. Todas elas têm uma similaridade, né? Todas elas têm apesar de nós temos rosa branca, rosa vermelha, rosa, né? Rosa amarelada, mas todas elas, as características delas, o formato de sua característica, de suas impressões que elas nos trazem na nossa mente, elas são iguais, né? O arquétipo dela é aquela imagem. Então nós vamos dizer que é o mínimo redutivo de características são essas. Ela é uma combinação, olha, cientificamente observando, o que é aquilo? É uma combinação particular de certos átomos e moléculas, né? Ou elétrons em um nível mais profundo, distribuído de uma determinada maneira no espaço. A imagem mental que ela forma em nossa mente a partir desse conhecimento científico é completamente diferente da imagem mental proveniente dos órgãos dos sentidos. Então observa que cientificamente, né, os cientistas já se desdobram, trazem um desdobramento desse objeto, eles já entendem um pouco mais, né, um aprofundamento desse objeto, observando algumas características mais profundas desses objetos. Né? E olha aqui, ó. 4. Ela é uma espécie particular de um arquétipo, ou seja, todas as rosas nascem de conformidade com esta rosa arquétipa. Os elétrons, as moléculas, o jeito que ela se dispõe, né? Esse objeto se dispõe no universo, a maneira que ele está, os seus aromas, né? O seu aroma químico, os seus efeitos que nós temos atingido através dos órgãos sensoriais, parte-se de um arquétipo, né? Parte de um modelo padrão, que se deriva depois de todas essas diferenças, né? Mas a uniformidade é uma só. Então tu observa que nós observando isso, nós já vemos, né,
Quantas coisas há numa simples rosa? Aí você pode fechar os olhos por alguns instantes e trazer uma imagem de uma rosa em tua mente, a rosa que está na tua mente, e observa. A gente fala rosa, né? Rosa. Mas esse objeto realmente não tem relação com esse nome. Por que esse nome foi dado a esse objeto? Porque não existe rosa somente de cores rosas. A gente vê, olha, quimicamente ela solta aromas, mas ela é átomos, ela não é real, né? Meus órgãos sensoriais enxergam isso, mas ela é átomos, ela é moléculas. O que faz isso aí, tacoeiros? Como é que ela se manifesta nesse meio de Pactra? Como que ela vibra, né, para poder a minha mente colorir ela? O que faz com que elas não se desmanchem, não se agrupem? Tá entendendo? Né? Olha que perguntas a gente fez aqui. E que perguntas você pode estar realizando para ir desdobrando-se, né? Cada vez mais, né? Deixa eu ver se eu consigo só trazer mais um trechinho aqui. Deixa eu ver se nós seguimos daqui. Um exame de alguns fatos anteriormente citados mostrará. Só para fazer um fechamento, mas a gente vai voltar aqui no próximo encontro, tá? Nós já estamos olha só, irmãos, praticamente no final já do Sutra, né? Então, assim, gente, o exame de alguns fatos anteriormente citados ao estudante mostrará ao estudante como são confusas as nossas ideias ou a nossa percepção, mesmo em relação ao objeto comum com o qual entramos em contato todos os dias, né? Você viu que nós olhamos, ela atinge os nossos órgãos sensoriais, aquele elemento, nós vemos, percebemos, mas é falso. Tem muito mais informações por trás de tudo isso, né? O nosso verdadeiro conhecimento sobre o objeto real está misturado ou confundido com todo tipo de imagens mentais do plano de fundo, pelos processos comuns de análise mental ou raciocínio. Olha, além da palavra, a palavra não tem significado nenhum, rosa, não tem nada a ver. Quanta impregnação mental de raciocínios errados, de raciocínio com informações errôneas tem dentro de nós, né? Porque o que eu vejo e sei que é rosa, tem uma certeza única de que é rosa, é diferente da tua. E todas são diferentes, umas iguais, nenhuma uniforme, mas a sua verdadeira, a sua real forma, a real realidade última, ultérrima, só desdobrando em Samadhi para nós atingirmos. Então nós vemos o quanta confusão nós temos, né? Quanta confusão nós temos, o quanto nós temos que serenar nossa mente, desdobrar nossa mente, tranquilizar, chitar, né? O nosso campo de chitar. E nós temos que passar por alguns processos, né? Processos para atingir os estágios, né? Esses estágios em Samadhi se revelam. É incrível de nós vermos, né, o quanto coisas mais simples podem ser coisas que nós não temos nem o conhecimento real sobre elas. Era isso, amados. Estamos encerrando então esse trecho, né? Nós vamos voltar aqui dando continuidade desse ponto aqui, vamos reviver esse ponto e vamos chegando já ao final praticamente do Sutra de número 42. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo e Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare